Hoje, o seu nome inspira reconhecimento, respeito e fama. Mas a sua vida acabou terminando de uma forma trágica. Hoje a gente vai trazer a história dessa personalidade da odontologia e também da anestesia, que é Horace Wells. Hoje a gente vai falar uma boa parte da vida desse dentista, que foi um dos principais expoentes relacionados ao início da anestesia. Então é uma história extremamente interessante em que eu acho que todo dentista e que todo mundo da área da saúde deveria conhecer a história desse cara e tentar pensar o raciocínio que ele teve para chegar aí no uso terapêutico do óxido nitroso. O uso do óxido nitroso por Horace Wells, ele aconteceu em 1844. Mas a história do óxido nitroso ela remonta até antes de 1800, quando Joseph Priestley ele descobriu o óxido nitroso. Essa mesma pessoa já é acreditada a ele a descoberta do oxigênio também. Então é uma pessoa que era um teólogo, era um filósofo, era múltiplas formações e ele fez essas descobertas. Na época, ele já acreditava ao óxido nitroso esse papel de diminuir sensibilidade. O paciente ele poderia sentir menos dor. Mas tinha um grande cirurgião da época chamado Samuel Mitchell, que ele dizia que o óxido nitroso era uma praga e que ele iria propagar doenças. Então o óxido nitroso passou muito tempo sem ser utilizado por causa disso. Até que um químico chamado Humphrey Davy provou que as pessoas poderiam usar o óxido nitroso de forma terapêutica e que não traria grandes males para aquela pessoa, não traria males físicos. A partir daí, nos Estados Unidos, começou a haver uma forma de apresentação do óxido nitroso em algumas festas. Ele começou a ser usado de forma recreativa. E existem imagens bem interessantes na internet de como isso era usado. A pessoa, para entrar numa festa, acabava usando o óxido nitroso, parecido com outras substâncias que a gente acaba tendo hoje em dia. E a partir daí, acabaram acontecendo algumas apresentações como se fossem apresentações de circo. Essas apresentações circenses, ela rodava os Estados Unidos. E existia um dentista também que fazia essas apresentações chamado Gardner Colton. Esse Gardner Colton ele começou a rodar os Estados Unidos. Até que em 1844 ele foi fazer essa apresentação numa cidade chamada Hartford. E nessa cidade morava Horace Wells. Então Horace Wells foi um dia assistir essa apresentação, ele estava na plateia, e ele percebeu que uma pessoa que inalou o gás, ela machucou a própria perna, e foi uma ferida considerável, e ela percebeu que não sentiu dor. A pessoa continuou correndo, continuou brincando, e não sentiu nenhuma dor relacionada àquele machucado. E aí Horace Wells, quando voltou para casa, ele começou a pensar, poxa, se ele não sentiu dor, será que eu posso usar isso de forma terapêutica? Porque até então, o óxido nitroso era usado de forma recreativa. E aí, Horace Wells ele procura Gardner Colton, que é a pessoa que fazia essas apresentações, e ele fala, olha, o Horace Wells nessa época ele estava com uma dor de dente, tá? E aí ele fala para o Horace Wells, eu quero que você aplique em mim para que um cirurgião que eu conheço remova o meu dente. E eu vejo se a gente consegue fazer esse procedimento sem dor. Gardner Colton ele ficou relutante, ele não queria participar daquilo. Só para deixar claro para vocês, toda essa história vem de um livro, vou colocar a imagem aqui também, que chama The Strange and True Tale of Horace Wells. Ele não tem em português, é um livro em inglês, mas um livro bem interessante de um autor que é da mesma cidade que o Horace Wells e que ele fez uma grande pesquisa. O livro é um romance, mas ele é um romance, ele tem relacionamentos criados, mas ele é um romance que contém todos os documentos históricos relacionados à descoberta do óxido nitroso. Então, cartas de Horace Wells, cartas de William Morton, é bem interessante e eu recomendo que todos leiam também. Então, o Horace Wells, voltando para a história, ele fala com Gardner Colton e convence Gardner Colton. É muito interessante essa parte do livro, quando você vê o raciocínio dele, ele quer dizer como se o gás ele separasse a mente do restante do corpo. Ele chega numa teoria dizendo que as pessoas, quando estão num grau de excitação, elas não sentem tanta dor. E que o gás ele promove essa excitação. Então, o Horace Wells, depois de muita luta, ele consegue convencer Gardner Colton a fazer o Horace Wells inalar e um cirurgião remover o dente, fazer uma exodontia no Horace Wells. E essa exodontia acontece e Horace Wells relata depois que não sentiu dor. E qual é o raciocínio de Horace Wells? Então eu vou aplicar isso nos meus pacientes. Ele começa a aplicar isso, ele opera ali cerca de 15, 20 pacientes e depois ele decide, cara, essa descoberta que eu fiz é uma descoberta muito importante, pela primeira vez na história eu consigo fazer um procedimento sem que o paciente sinta tanta dor. Eu preciso mostrar isso para
o restante do país. E a cabeça dele foi ir para Boston, que era então o centro ali da medicina. E aí ele começa a enviar cartas para Boston, avisa o William Morton que lá morava. O William Morton já tinha trabalhado junto com ele. O William Morton não se interessa em fazer parte desse processo, tá? Mas ele consegue fazer isso e ele consegue fazer uma apresentação lá. Só que o que acontece? Essa apresentação dele, ela falha. Quando ele vai remover o dente do paciente, ele remove, mas o paciente grita de dor. O paciente sente muita dor. E todo mundo começa a chamá-lo ali de um farsante, que aquilo era uma farsa, que aquilo não funcionava. E aí, Horace Wells ele é taxado realmente ali de um farsante. E ele entra numa depressão profunda. Ele volta para Boston, ele larga a profissão, ele para a profissão, ele começa a cuidar de pássaros, ele fica numa depressão profunda, a esposa dele sem saber o que fazer. Um amigo dele fala com William Morton, pede para William Morton voltar para Hartford para conversar com ele, mas ele percebe que William Morton não queria ajudá-lo. Né? A história do livro conta como se William Morton fosse um trapaceiro ali. Né? A gente sabe que alguns anos depois William Morton vai ser responsável pela descoberta do éter, mas até então o livro deixa claro que Horace Wells ele considera o William Morton como se tivesse roubado a ideia dele, né? E ter forjado esse problema que ele teve relacionado à demonstração do óxido nitroso. E aí dentro desse período que Horace Wells ele tá recluso, William Morton consegue ali 2 anos depois fazer uma apresentação com o éter. E essa apresentação com o éter, ela é um sucesso. Tem um cirurgião que remove um tumor da medula submandibular e esse cirurgião, ele depois que ele consegue fazer o procedimento sem que o paciente sentisse dor, ele vira para a plateia e fala: pessoal, isso aqui não é uma farsa, senhores, isso aqui não é uma farsa. Isso é uma frase clássica, né? Querendo dizer que o óxido nitroso era uma farsa e que o éter não. O éter realmente ele consegue ali aquele sucesso de fazer o paciente não sentir dor. E logo depois, no ano seguinte, também é descoberto o clorofórmio, só que aí já por um inglês. Tá? O clorofórmio também ficou muito famoso porque esse inglês ele acabou fazendo o parto da rainha da Inglaterra com clorofórmio. E aí depois disso essa história ela tem uma reviravolta, porque o Horace Wells ele nunca consegue se recuperar dessa história, mas ele tem uma ideia de ir até Paris para falar que foi ele o grande descobridor, é ele o grande pai da anestesia. E aí ele vai lá, ele fala com todas as pessoas importantes, cirurgiões dentistas importantes, academia parisiense lá de medicina, e ele tenta convencer todos que ele mostra dados, documentos de que ele foi o criador, que ele foi o primeiro e não foi William Morton. E aí ele volta para os Estados Unidos, ele continua numa depressão profunda, e aí depois ele vai para Nova York, lá ele já se vicia em clorofórmio, e numa dessas vezes que ele inalou clorofórmio, ele sai na rua e ele joga ácido sulfúrico em algumas prostitutas. E aí ele é preso por causa disso, ele já não estava no estágio psicológico adequado, ele não estava dentro das suas faculdades mentais, e aí ele foi preso. Né? E essa situação dele, ela piora a parte depressiva dele. E aí o que acontece com ele dentro da prisão é ainda mais grave. Dentro da prisão ele inala clorofórmio novamente e ele se suicida. Infelizmente ele perfura a femoral dele e se suicida dentro da prisão. Depois disso, todo mundo muito chocado, a própria academia parisiense reconhece ele como um dos pais da anestesia, ou como uma descoberta que aconteceu primeiro, a descoberta de William Morton. Então essa história de Horace Wells ela é realmente fascinante. A gente lembra dele até hoje como um grande descobridor, e tudo isso dele partiu de um grande objetivo. Ele queria conseguir tratar os pacientes dele sem dor, e até então ele não tinha como fazer isso. Então ele deu esse passo lá em 1844, um passo importantíssimo com relação a isso que a gente consegue fazer hoje em dia no consultório, tratar nossos pacientes sem dor. Com relação à anestesia local, ainda foi bem depois disso, lá depois de 1900, né, em que a gente teve cocaína, os ésteres e depois os derivados dos ésteres, como os anestésicos locais. E depois a gente teve as amidas, como a lidocaína, lá para 1940. Então é uma coisa bem recente, o anestésico local propriamente dito. A história da anestesia, ela é recente. Se a gente imaginar essas datas que aconteceram em outros países, imaginem quando isso chegou ao nosso país. Então a história do Horace Wells é fascinante, eu acho que todo mundo tem que conhecer essa história
essa história dele, de como às vezes a gente vê alguma coisa na nossa frente, mas a gente não consegue usar aquilo como aplicabilidade clínica, e eu acho que isso é uma grande diferença dos grandes descobridores, inovadores, é conseguir trazer para a clínica uma observação que a pessoa teve através de um achado. Então ele viu aquela apresentação no circo e teve aquela ideia de trazer para dentro do consultório odontológico, e isso acontece até hoje. É interessante também que antigamente existiam marketing relacionado ao óxido nitroso. Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês também. Esse marketing existe até hoje. A gente sabe que o óxido nitroso é uma ferramenta importante de controle da ansiedade. A gente não o trata como para analgesia, mas ele realmente aumenta o limiar de dor. Quer dizer que eu preciso fazer um esforço maior para causar dor no paciente. Então, pessoal, essa é uma história bem interessante que eu queria falar aqui para vocês, de como um dentista ele teve essa importância tão grande como um dos descobridores da anestesia. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem de vídeo como esse, eu convido vocês a participarem aqui do canal e com frequência eu vou colocar vídeos desse tipo. Até mais!